Eu já fiz aqui no canal um vídeo contando a história da categoria peso pesado, peso meio pesado e peso médio. E no vídeo de hoje eu irei trazer aqui para vocês a história da categoria meio médio do UFC. Então se você é novo aqui no Jab no Queixo, se inscreva no canal e deixe o like para apoiar o vídeo caso você goste, beleza? Então, dito isso, vamos começar. A categoria até 77 kg do UFC nasceu no dia 16 de outubro de 1998. E quem disputou o cinturão inaugural da categoria foi Pat Miletich e Mickey Burnett, no UFC Brasil ou UFC 17.5, como você preferir. E o vencedor da luta foi o Pat Miletich por decisão dividida, e assim ele se tornou o primeiro campeão da história da categoria. Pat Miletich defendeu o cinturão pela primeira vez no UFC 18 contra o brasileiro Jorge Patino Macaco, vencendo a luta na decisão unânime. E no UFC 21 ele fez sua segunda defesa de título, quando venceu outro brasileiro, e eu falo do Dedé Perdeneiras, isso mesmo galera, o treinador do José Aldo. E o Pat não parou. O Carlos Newton finalizou o Pat Miletich e se tornou o segundo campeão da categoria meio médio do UFC e colocou um ponto final no reinado do Miletich. A primeira defesa de cinturão do Carlos Newton foi contra o Matt Hughes no UFC 34, e depois de uma luta lembrada até hoje, o Matt Hughes se tornou o terceiro campeão meio médio do UFC, nocauteando de forma estranha o Carlos Newton. Muitos de vocês devem saber o que aconteceu, mas para quem não sabe eu irei explicar. Bom, ocorreu o seguinte, o Carlos Newton encaixou o triângulo no Matt Hughes, e o Matt Hughes apagou enquanto estava suspendendo o Carlos Newton. E como ele apagou, o Newton desabou e com a queda ele acabou apagando ao cair no octógono. E como o Matt Hughes estava por cima e já começava a se recuperar, ele foi declarado vencedor por nocaute. Bom, enfim, o Matt Hughes se tornou o terceiro campeão do meio médio. E se você é um fã desavisado de MMA e acha que o Matt Hughes não era um grande lutador ou deu sorte na luta, sinto dizer que você está enganado. No UFC 36 ele já fez sua primeira defesa contra o japonês Hayato Sakurai, vencendo a luta por nocaute técnico. No UFC 38 ele já voltou com tudo para fazer a revanche com Carlos Newton e dessa vez não tivemos dúvidas, já que o Matt Hughes venceu por nocaute técnico.
terceira defesa rolou no UFC 40 contra o Gil Castilho. E no UFC 42 ele enfrentou um lutador que estava assustando todo mundo e que muitos fãs diziam que poderia destronar o Matt Hughes. E esse cara é o Sean Sherk. E o Matt Hughes venceu a luta na decisão unânime e fez sua quarta defesa de cinturão, igualando com o Pat Miletich. E sua quinta defesa aconteceu no UFC 45 em uma luta contra o Frank Trigg, e com essa vitória o Matt Hughes se tornaria o maior campeão da história da categoria. O Matt Hughes estava em busca da sua sexta defesa de cinturão, e em seu caminho apareceu nada mais nada menos do que BJ Penn, uma luta entre duas lendas vivas. E o resultado é que no UFC 46, no dia 31 de janeiro de 2004, o BJ Penn finalizou o Matt Hughes e se tornou o quarto campeão meio médio do UFC. No entanto, o BJ Penn decidiu abandonar o UFC e assinar um contrato com o K1, e com isso o cinturão meio médio do UFC não tinha mais dono. E no UFC 50, o UFC escalou dois lutadores para disputar o cinturão vago da categoria, e um deles era Matt Hughes, que era campeão até umas rodadas atrás, e um jovem talentoso lutador canadense chamado George St. Pierre. O ex-campeão Matt Hughes finalizou George St. Pierre e se tornou campeão meio médio pela segunda vez. Agora que o Matt Hughes havia recuperado seu cinturão, o UFC casou a revanche entre ele e Frank Trigg. A luta aconteceu no UFC 52 e ele finalizou Frank Trigg e fez sua primeira defesa em seu segundo reinado. A segunda defesa do Matt Hughes ocorreria no UFC 56 contra o Joey Riggs, porém Riggs não bateu o peso e a luta não valeu o cinturão, e o Matt Hughes venceu por finalização.
Mais um velho conhecido do Matt Hughes estava de volta no UFC, e eu falo do BJ Penn, que estava retornando do K1. A revanche entre eles rolou no UFC 63, e agora sim o Matt Hughes teve sua vingança e defendeu o cinturão pela segunda vez. No UFC 65, Georges St-Pierre, depois de uma boa sequência de vitórias, teria sua segunda chance contra o Matt Hughes, e dessa vez o jovem canadense venceu a lenda por nocaute e se sagrou o sexto campeão da categoria. Porém, no dia 7 de abril de 2007, no UFC 69, aconteceu para muitos a maior zebra da história do esporte. Eu acredito que vocês devem saber que o Matt Serra, o campeão de uma edição do TUF, que daria o direito de disputar o cinturão com o Georges St-Pierre, simplesmente destruiu o campeão, contrariando todas as previsões de fãs e especialistas do esporte. E depois dessa vitória sensacional, o Matt Serra se tornou o sétimo campeão meio-médio da história do UFC. O campeão Matt Serra teria que ficar alguns meses parado, e o UFC não perdeu tempo e já criou o primeiro cinturão interino da história da categoria. E ele seria disputado por dois ex-campeões da categoria, e eles são Georges St-Pierre e Matt Hughes. A luta aconteceu no UFC 79 e o GSP finalizou Matt Hughes e se sagrou campeão interino. O palco para a unificação do cinturão da categoria e a revanche do Georges St-Pierre foi o UFC 83, que rolou no dia 19 de abril de 2008, e dessa vez não teve susto. O Georges St-Pierre venceu Matt Serra e se tornou campeão linear pela segunda vez, e meus amigos, sejam bem-vindos ao reinado do maior meio-médio da história, Georges St-Pierre. Ma ce n'è una che prende la luna. O candidato ao cinturão não demorou muito a aparecer, e o cara da vez é o Jon Fitch, que estava com uma sequência de 8 vitórias seguidas no UFC. Porém, o George venceu a luta na decisão unânime dos juízes e fez sua primeira defesa.
A segunda defesa seria contra o lendário BJ Penn, que era campeão peso leve e vinha de 2 defesas simplesmente lendárias. E o resultado é que no UFC 84, Georges St-Pierre venceu o BJ por nocaute técnico e defendeu com sucesso o cinturão pela segunda vez. Um brasileiro estava dando muito trabalho na categoria e tinha chegado sua vez de disputar o cinturão. Eu falo do Pitbull, que depois de 7 vitórias consecutivas, teve sua oportunidade contra o Georges St-Pierre. Porém, o jogo de quedas do canadense falou mais alto e ele dominou o brasileiro e fez sua terceira defesa de cinturão. A quarta defesa foi contra o Dan Hardy, um strike queridíssimo pela maioria dos fãs do UFC, por ser um cara bem empolgante em suas lutas e por seu estilo punk, com direito a moicano vermelho. Porém, novamente, o Georges St-Pierre dominou completamente Dan Hardy e defendeu o cinturão com sucesso pela quarta vez. O Birubiru Josh Koscheck, depois de vencer uma luta contra o Paul Daley, garantiu a sua chance contra o Georges St-Pierre. Mas a essa altura do campeonato, o GSP já estava em um nível diferente e não deu outro. O Georges St-Pierre venceu a luta numa decisão unânime dos juízes e fez sua quinta defesa de cinturão. No lendário UFC 129 que rolou em um estádio lá no Canadá,
o Georges St-Pierre fez sua sexta defesa diante de 55 mil pessoas. O seu oponente foi o Jake Shields, que vinha como campeão do Strikeforce e tinha vencido Marty Kampman em um Title Eliminator. O St-Pierre venceu na decisão unânime e fez a festa da torcida local. Depois dessa sexta defesa de cinturão, o St-Pierre se lesionou e ficou um tempo parado. Aí o UFC criou o segundo cinturão interino da categoria e esse cinturão foi disputado por Carlos Condit e Nick Diaz, e a luta aconteceu no card do UFC 143 em 2012. Depois de uma grande luta, o Carlos Condit venceu na decisão unânime e ganhou o cinturão interino. O Georges St-Pierre já estava recuperado e ele unificou o cinturão da categoria no UFC 154 quando venceu o Carlos Condit e assim somou sua sétima defesa de cinturão. Mas o público queria muito ver a luta entre Georges St-Pierre e Nick Diaz. O Nick Diaz não parava de provocar o St-Pierre e a luta tinha que rolar. E ela aconteceu no card do UFC 158 e o Georges St-Pierre venceu o Nick Diaz e fez sua oitava defesa de cinturão. Meus amigos, não é brincadeira, esse cara é sinistro. Mas como todos nós sabemos que um campeão do UFC não tem sossego na sua vida, apareceu um cara na categoria fazendo muito estrago e muito barulho. E muita gente dizia que ele era um cara que poderia sim destronar o St-Pierre. O nome do cara é Johnny Hendricks, que tinha simplesmente vencido 10 das 11 lutas que tinha feito no UFC e estava com uma sequência de 6 vitórias seguidas. O resultado é que depois de uma luta bem polêmica no UFC 167, o Georges St-Pierre venceu a luta na decisão dos juízes. E muita gente achou que o Hendricks venceu a luta, até mesmo o chefão do UFC, Dana White.
Bom, Saint-Pierre fez 9 defesas de cinturão em seu reinado e ele anunciou no dia 14 de dezembro de 2013 que estava temporariamente aposentado devido a problemas pessoais. E assim a jornada de Georges Saint-Pierre no meio médio estava encerrada. 9 defesas de cinturão, uma carreira brilhante no UFC, Saint-Pierre nunca mais lutou no meio médio novamente, e junto com Anderson Silva, o campeão da categoria de cima, é visto até hoje como um dos melhores lutadores da história do esporte. Como a categoria não poderia parar e estava sem um campeão legítimo, o UFC convocou Johnny Hendricks e Robbie Lawler para disputar o cinturão vago. E depois de uma baita luta no UFC 171 em 2014, o Johnny Hendricks venceu o Robbie Lawler e se tornou o 9º campeão da categoria. No final de 2014, o Robbie Lawler teve sua revanche com Johnny Hendricks, visto que a luta foi bem apertada e muita gente viu vitória do próprio Lawler. E sem contar que ele já havia vencido mais 2 lutas e estava com o title shot na mão. E dessa vez o Robbie Lawler não deixou passar, venceu o Hendricks também em uma luta bem dura na decisão dos juízes e se tornou o 10º campeão da categoria. No dia 11 de julho de 2015, no lendário MGM Grand Arena em Las Vegas, o MMA foi presenteado com uma das lutas mais emblemáticas da história. Eu falo da primeira defesa de cinturão do Robbie Lawler. Seu oponente era o queridinho do UFC, Rory MacDonald, que também é um baita de um lutador. E eles travaram uma guerra no palco do UFC 189 e o Lawler saiu vitorioso e fez sua primeira defesa de cinturão. A segunda defesa do guerreiro campeão do UFC, Robbie Lawler, foi contra outro cara temido demais na categoria. Eu falo do Carlos Condit, que vinha de um retorno incrível contra o Thiago Pitbull. E lá vamos nós para outra guerra do Robbie Lawler e sua segunda e clássica defesa de cinturão.
meio médio é um território difícil e cruel, e no UFC 201 em 2016, o Rob Lawler acabou sendo atropelado pelo Tyron Woodley, e com isso, perdeu o cinturão. O Woodley agora se tornou o 11º campeão da história da categoria. A primeira defesa do Woodley já foi um teste de fogo, já que ele pegou o monstro da trocação, Stephen Thompson, e depois de uma baita luta os juízes marcaram o empate, e com isso o Woodley fez sua primeira defesa de cinturão, já que em caso de empate, o cinturão fica com o campeão. E a revanche aconteceu no card do UFC 209, e foi uma luta muito ruim, um concurso de encarada e pouca efetividade, mas os juízes deram vitória para o Woodley, que fez sua segunda defesa de cinturão. A essa altura o Tyron Woodley já era um campeão muito criticado por ser assim, digamos, um pouco marrento. Segundo Dana White, o cara escolhia e recusava muita luta, e vivia com pequenas lesões e dando trabalho pro UFC. Ele fez sua terceira defesa de cinturão contra o perigosíssimo Demian Maia, vencendo a luta na decisão. E depois da luta com o Demian Maia ele passou uns meses parado, e o UFC criou mais um cinturão interino para a categoria poder girar. No UFC 225, o Colby Covington disputou o cinturão interino contra o nosso querido Rafael dos Anjos, e o americano Boca de Lixo venceu a luta na decisão e se tornou campeão interino da categoria. Agora o Tyron Woodley teria que unificar seu cinturão contra o seu desafeto Colby Covington, que vinha descendo a lenha no Woodley em tudo que era entrevista que ele dava. Só que o UFC ficou de saco cheio de tanto os dois dificultarem o acontecimento da luta e tomou o cinturão interino do Colby Covington. E quem ficou com o title shot foi a promessa inglesa Darren Till, que estava invicta em sua carreira e teria agora a chance de ouro de destronar o campeão, que tanto a maioria dos fãs como o UFC estavam ficando de saco cheio, Tyron Woodley. Mas se teve um dia que o Tyron Woodley brilhou, esse dia foi na quarta defesa de cinturão contra o Darren Till. O cara finalizou o inglês e fez sua quarta defesa de cinturão com sucesso e mostrou que era sim um monstro de lutador.
E depois de uma boa espera, o Tyron Woodley estava de volta novamente e tinha que resolver um problema na categoria. Esse problema é o Kamaru Usman, o pesadelo nigeriano, que vinha varrendo a categoria desde sua estreia. O palco para essa luta foi o UFC 235 em 2019 e o Usman dominou o campeão Tyron Woodley e venceu a luta na decisão unânime dos juízes, se tornando o 12º campeão da categoria. Mas tinha uma luta que o agora campeão Kamaru Usman tinha que fazer, que era contra o boca de lixo Colby Covington, que também vinha descendo a lenha no Usman nas entrevistas. E eles não se davam bem desde bem antes, e com essa rivalidade em alta, a batalha entre os dois foi no UFC 245. E depois de uma luta épica, o Kamaru Usman fez sua primeira defesa de cinturão. O Usman venceu o Colby Covington no card do UFC 245 e o seu próximo adversário saiu do card do UFC 244. E esse cara é Jorge Masvidal, que venceu Nate Diaz na luta que valeu o cinturão simbólico de lutador mais durão do UFC. Quem entregou o cinturão nesse card do UFC 244 foi a estrela do WWE, The Rock. Mas o Masvidal e o UFC não chegaram em um acordo financeiro e com isso o UFC deu o title shot para o brasileiro Gilbert Durinho, que simplesmente vem vencendo todas as lutas na categoria e venceu em sua última apresentação o ex-campeão Tyron Woodley. A luta do Usman contra seu ex-parceiro de treino Gilbert Durinho foi marcada para a inauguração da famigerada Ilha da Luta no UFC 251.
Porém, poucos dias antes da luta, o Gilbert Durinho testou positivo para o Covid-19 e com isso o UFC fez uma nova proposta para o Masvidal, que topou enfrentar o pesadelo nigeriano. E sendo assim, o Kamaru Usman fez sua segunda defesa de cinturão a vencer o Jorge Masvidal na decisão unânime. Bom pessoal, por enquanto essa é a história da categoria meio médio e eu quero agradecer a todos vocês pelos 60 mil inscritos. E deixa aí nos comentários quem foi para você o campeão mais fraco ou o campeão mais forte do meio médio. Vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou, tamo junto sempre. 2000+1, this is the Babylon on the microphone. Don Corleone on the microphone, que nem Al Capone. Comprei de uma menina de rua no Congonhas um chocolate Toblerone. Ganhou de Navarone e na Rubber Dove Spy. Rewind my selector. O negócio é o seguinte: Mephisto odeia teatro.